Boa noite. Vamos então iniciar nossas reflexões do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Aliás, do projeto Espiritizar. Hoje nós iremos trabalhar a respeito do plano existencial e a obsessão. É o terceiro encontro nosso a respeito desse assunto. E lembrando sempre que os estudos anteriores estão em nosso canal, a caminho, no nosso canal Conexão para a Luz. E para introduzir o nosso estudo dessa noite, vamos para uma breve reflexão de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É uma passagem do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, João, capítulo 9, versículo 25. Separamos uma parte que nos chamou mais atenção, que diz: o Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos sobre esse texto muito importante para nós. Quando Emmanuel nos lembra que Jesus é a porta da vida abundante, ele se refere àquela carência maior vivenciada por uma grande maioria de pessoas na atualidade, sobretudo. A ausência de conteúdo espiritual, de preenchimento das necessidades da alma. E para isso, claro, Jesus é a porta da vida abundante. Numa época em que o materialismo impregna de forma cada vez mais ostensiva os objetivos e os ideais da maioria das pessoas, vive-se um grande vazio existencial. E é exatamente em Jesus que nós podemos encontrar o preenchimento abundante desse vazio. Aí Emmanuel continua: com ele, com Jesus, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. De fato, propostas para o equilíbrio moral, para uma vida harmoniosa, o homem encontra não só no campo religioso, mas em inúmeras filosofias. Mas o que Emmanuel aqui nos lembra, quando ele diz assim: com Jesus, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial, é porque é através da aproximação nossa do Evangelho do Cristo, toca-se em nosso íntimo possibilidades de interação emocional e sentimental que em outros campos de buscas nós não encontraríamos. Mas através de Jesus, sim.
pela vivência e pelo exemplo dele, quando Emmanuel diz assim: nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço. Ora, para que percebamos na existência nossa esse campo de aprendizado e de serviço, é preciso que intimamente estejamos tocados e envolvidos pela proposta do Evangelho. Porque jaz em nosso íntimo de diversas experiências encarnatórias que já passamos, todos os hábitos e condicionamentos que se estreitam com o orgulho, o egoísmo, a vaidade e tudo aquilo que é inversamente proporcional a aprendizado e serviço. Concluindo essas reflexões, Emmanuel diz: em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Sim, porque é exatamente dentro da proposta trazida a nós por Jesus, de despertamento da nossa verdadeira natureza, a natureza espiritual, é que o esforço de vivência do bem se coroa, né, se dignifica com a experiência da imortalidade. Como diz Emmanuel, existia comum a todos os seres. Existe inclusive a pedra, existe a árvore, existe o animal, existe o homem. Mas viver é a experiência digna da imortalidade. Porque viver está envolvido com consciência desperta, com estarmos no exercício da nossa vontade, aliada com as leis de Deus. Vamos então para o nosso tema de hoje: plano existencial e a obsessão. É a terceira parte desse estudo que ainda continuará nos nossos próximos encontros. O espírito Honório conclui uma orientação muito significativa. Ocupe-se o espírito reencarnado em auscultar a própria consciência e perceberá as nuances da programação reencarnatória, convocando ao cumprimento dos deveres assumidos. Então, aqui precisamos refletir com essa colocação do espírito Honório, que é o mentor junto ao projeto Espiritizar, idealizado por Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, e que foi e que é objeto de uma atenção cuidadosa da Federação Espírita do Paraná. Então, o espírito Honório, ele traz essa orientação muito importante. Ocupe-se o espírito reencarnado. Ele diz que todos nós devemos ter um tempo diário para auscultar a própria consciência. Sinônimo de auscultar é examinar, indagar a própria consciência. E fazendo isso, nós perceberemos as nuances, os detalhes sutis
da programação reencarnatória nossa, convocando-nos ao cumprimento dos deveres assumidos. Então, é essa a proposta primeira aqui do Espírito Honório. Dediquemos meditação, reflexão, buscando dentro da nossa própria consciência subsídios indicadores, nuances da programação reencarnatória que trouxemos para a nossa presente reencarnação. E depois ele diz: para nos conectar com essas escolhas, somos convidados a ouvir as vozes alerta de nossa consciência, bem como a refletir sobre as intuições que recebemos de nossos mentores espirituais, que conhecem minuciosamente o nosso programa existencial, elaborado antes de reencarnarmos. Aqui, inclusive, uma referência importante a uma obra que já fizemos todo um estudo em vídeos que está no canal Conexão para a Luz, que é o livro Vozes de Alerta, também do Projeto Espiritizar. E aqui é feita essa referência. Somos convidados a ouvir as vozes alerta de nossa consciência. Bem como, e também, a refletir sobre as intuições que recebemos de nossos mentores espirituais. Então, meus amigos, nós podemos e devemos trabalhar essa auscultação profunda da consciência, procurando nos conectar com essas escolhas. Para isso, nós recebemos ajuda do campo intuitivo. A ajuda vem de nossos mentores espirituais. E eles conhecem nossa programação existencial. Estarão nos ajudando muito a bem trabalhá-la. Desde, claro, que expressemos essa vontade. Como aprendemos na doutrina espírita, temos ao nosso lado o nosso anjo guardião, espíritos benfeitores, que querem nos ajudar muito. Mas para isso, primeiro eles precisam contar com o nosso livre-arbítrio direcionado à ajuda deles. Reflitamos a seguir sobre o atendimento do médium Edmundo, relatado no capítulo 18 do livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. O médium estava enveredando por caminhos equivocados, distanciado das promessas realizadas em seu contrato espiritual. Então, no capítulo 18 do livro Tormentos da Obsessão, que é uma obra muito importante, deixamos aqui a referência para leitura, para estudo de todos nós. Lá no capítulo 18, há uma série de esclarecimentos trazidas para o médium Edmundo, que estava trilhando caminhos equivocados, e dessas orientações foram sintetizadas algumas partes que podem e devem ser também bem aproveitadas por cada um de nós. Então, os próximos slides estarão dentro dessas orientações que foram extraídas
no capítulo 18 do livro Tormentos da Obsessão. Então, eis porque o Espiritismo, representando o retorno de Jesus à Terra, através de o Consolador, desempenha a missão sublime de despertar as consciências adormecidas, facultando o intercâmbio direto com o mundo de origem, onde se aurem as energias indispensáveis ao cumprimento da tarefa. Então, é muito importante todos nós que temos tido conhecimento da doutrina espírita, que nos identificamos com ela, estar conscientes disso, no papel do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, o intercâmbio mediúnico, em todos os níveis, tanto em relação à mediunidade ostensiva, quanto em relação à mediunidade inspirada ou de intuição, que é pertinente a todos nós. Através dessas possibilidades mediúnicas, nós aurimos, absorvemos energias indispensáveis ao cumprimento da tarefa que assumimos antes da nossa reencarnação. Então, esse papel importantíssimo, é preciso estarmos bem conscientizados dele. Na medida em que nós buscamos o estudo, o aprofundamento sobre a vida espiritual, na medida em que nos sensibilizamos à vivência do bem, vão se abrindo campos de maior abrangência intuitiva, inspirada, sob o amparo dos espíritos benfeitores, para o melhor aproveitamento e cumprimento das tarefas que assumimos antes de reencarnar. É por isso que, naturalmente, é colocado nas letras do Evangelho aquele que muito foi dado, muito será pedido. A consciência que tem o maior nível de iluminação e de conhecimento, naturalmente, tem as possibilidades de êxito na vivência dos compromissos muito maior do que aqueles que ainda não usufruem dessa possibilidade que nós usufruímos. E, naturalmente, de nós, a espiritualidade, como já dizia o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, de vós, irmãos, esperamos coisa melhor, porque nós podemos dar pelo nível de iluminação do nosso espírito que recebemos pela doutrina espírita. A reencarnação é sempre um grande desafio, especialmente para aquele que deseja realizar a meritória obra de espiritualização dos homens, a começar por si mesmo. São muitos os impedimentos naturais que se levantam nessas ocasiões, tentando embaraçar a execução do programa. Então, é essa a questão. Primeiro, quando Honório deixa para nós bem claro, a reencarnação é sempre um grande desafio, em especial para aqueles que desejam
realizar uma meritória obra de espiritualização a partir de si mesmo. Então, nós estamos nesse grande desafio. Mas, sempre bom lembrar, junto de nós, amparo e assistências espirituais estão sempre presentes para o êxito da tarefa por nós. Claro, para que superemos impedimentos e dificuldades que naturalmente surgem no caminho, sobretudo, daqueles que buscam realizar essa tarefa de espiritualização. Somente sairemos exitosos através do cumprimento das leis divinas presentes em nossa consciência e pela prática das virtudes, especialmente a abnegação, que nos permite viver com equilíbrio, dando o melhor de nós mesmos, a começar pela nossa autoiluminação. Então não há outro caminho. Para o nosso êxito é preciso estarmos atentando ao máximo metas e objetivos pelo cumprimento das leis de Deus que estão na nossa consciência, pela prática das virtudes. E aqui é dado um destaque especial para a abnegação, que nos permite viver com equilíbrio, dando o melhor de nós mesmos. É interessante, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, é feito um destaque especial no final do capítulo sobre aquelas consideradas as duas maiores virtudes: a abnegação e a devoção, de que através delas a caridade e a humildade alcança níveis altos de vivência. E é por isso que aqui é feito esse destaque sobre a abnegação, que nos permite viver com equilíbrio, dando o melhor de nós mesmos. Que a abnegação tem tudo a ver em a gente ajudar a vivenciar a caridade sem esperar retorno, sem esperar gratidão, de fazer o bem, de fazer a caridade pela felicidade que existe na vivência das virtudes. A mente do médium deve estar sempre vinculada aos ideais de enobrecimento, impedindo desse modo a interferência dos espíritos vulgares, que se comprazem na ilusão, estimulando conduta equivocada para estreitarem a comunhão psíquica com aqueles que os albergam no mundo íntimo. Vamos refletir um pouco mais aqui. Então, precisamos ter um cuidado especial no alimento mental, psíquico, que fomentamos no dia a dia. A mente do médium deve estar sempre vinculada a ideais de enobrecimento, impedindo desse modo a interferência dos espíritos vulgares.
O que é aquilo? À medida que a nossa sintonia, através dos pensamentos, está envolvida sempre com ideais, com motivos nobres, como já apontava para nós o apóstolo Paulo, né? Na sua carta aos Filipenses. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensai. É imprescindível estarmos alimentando o pensamento constantemente de energias, de valores elevados. Porque ao fazermos isso, fechamos portas de acesso à intromissão de espíritos equivocados, desequilibrados, que tentam encontrar em nosso íntimo albergue, casa de repouso, receptividade aos seus desequilíbrios. Nunca faltam recursos preciosos para a preservação da saúde interior, tais a oração, as leituras edificantes, o trabalho de socorro fraternal, tanto quanto social, que diz respeito aos valores existenciais, a meditação, a conversação edificante, o intercâmbio de pensamentos elevados. Então, há muitos recursos preciosos para estarmos nutrindo o nosso espírito. A oração, leituras edificantes, atividade no bem, oportunidades de meditação, de conversação edificante. E, claro, todas essas atividades propiciam o intercâmbio de pensamentos elevados. Em estarmos associados aos espíritos que desejam fomentar o bem, o progresso da humanidade. Então, aí, nós vemos uma diversidade de recursos que precisamos estar utilizando no nosso dia a dia. A reencarnação é bênção que faculta a reparação dos erros e crescimento moral, mediante o dever retamente cumprido, retamente exercido, para uma saudável vivência espiritual. Torna-se imprescindível que a sua estrutura moral seja bem definida no que diz respeito à elevação dos pensamentos e à nobreza dos atos. Então, meus amigos, não importa as dificuldades pessoais que estejamos tendo na nossa presente reencarnação, toda ela é bênção. Primeiro, porque faculta a reparação dos erros. Segundo, propicia o crescimento moral, mediante o dever retamente exercido. E aí acrescenta, para uma saudável vivência espiritual, torna-se imprescindível. Não pode faltar isso. A sua estrutura moral, né? Os nossos ideais, os objetivos da nossa vida, têm que ter por base as leis de Deus, que vão dar essa estrutura moral bem definida e que diz respeito à elevação dos pensamentos
e a nobreza dos atos, que tem tudo a ver com a vivência, com a prática do bem que aprendemos. Então, esse foi o último tópico que trouxemos para a reflexão do estudo dessa noite. É o terceiro encontro, ainda daremos prosseguimento no estudo desse capítulo que estamos tratando do projeto Espiritizar, a obsessão silenciosa. E lembramos sempre aí, compartilhe essas informações, esses vídeos, participe junto conosco na divulgação da doutrina espírita, né? Dê seu like, deixe seu comentário, isso é muito importante para que o vídeo seja mais difundido pela plataforma do YouTube. Uma boa noite a todos, até o próximo estudo.